E se o maior problema da família reconstituída não for nem a madrasta, nem o enteado, nem a mãe biológica, mas sim o silêncio do pai? Senhoras e senhores. Senhoras. Isso eu não vou falar nada. Senhoras e senhores. Que tal seria senhores e senhores nessa? Senhores e senhores. Amiga, eu não sei. Acho bom. Olha, tá difícil pra nós aqui. A gente tá entrando em cada lugar, né? Mas tudo bem, pelo menos hoje eu tô bonita, ó. Isa, me filma. Eu tô usando o look da loja de uma amiga minha, que eu vim fazer essa publi. Então, Tati, ó, pra você ver como eu prestigio sua marca. Tá feita a publi. Agora vamos entrar no Depois a gente vai buraco. colocar o nome aqui, né? Da loja. A gente bota o nome da loja, tudo, você vai Onde lá, encontrar compra looks. Tati? Tati, chama My Thoughts, a marca, ela é maravilhosa. Que legal. Você faz roupas design, temporal, Olha. linda. Eu tenho até hoje, o primeiro presente que meu marido me deu, ó, é o pai da criança. Foi da Tati, faz 12 anos. Olha! E eu ainda uso a roupa, então... Que legal. Design maravilhoso, atemporal. Eu compro as minhas próprias roupas na My Thoughts, mas eu faço a publi também. Então, eu faço as duas coisas. Eu ponho o dinheiro e a publi. Porque eu acho que esse tipo de negócio merece, né? Sim. Tu não quer fazer a publi daquele negócio maravilhoso que tu me deu pro rosto? Vamos, mas Então depois a gente tu faz. faz. Cadê o pai da criança? Não... O importante é que esse episódio não é pra culpar pai, não é pra falar... É sim, a gente Tentei. vai falar mal de vocês. Se preparem. Bom, eu escrevi um livro, né? Chamado Paternidade Após a Separação. Espero que o meu marido também, porque foi pra ele. Esse livro ele tem duas utilidades. Ou o marido lê, ou você atira na cabeça dele durante uma briga. Não, isso é violência, não faça. Não atira nada na cabeça de ninguém. Ai, eu adoro fazendo outra publi do Picolé de Limão da... É um podcast, já ouviu? A Déia não precisa publi, né, amiga? Mas tudo bem. Sim, maravilhosa. Eu vou fazer publi pra Déia aqui, gente. Faz, a Déia é maravilhosa. E aí ela fala, 1, 2, 3, paz. Paz. Esse podcast não apoia a violência. 1, 2, 3, paz. Porque o meu jurídico pediu pra falar isso. 1, 2, 3, paz. Então vamos lá, esse é o nosso código, daí a gente vai te imitar hoje. Ai, o que tu quer? Vamos começar. O que tu quer? Eu acho que tu devia fazer esse episódio hoje. Eu fico aqui só comendo biscoitos e tomando café. Mas posso te contar uma coisa? Eu acho legal. Vou te contar uma coisa. Me conta. Os meus pais se separaram, né? Quando eu tinha 9 anos. E o meu pai ficava com a gente uma vez por semana e um final de semana alternado, né? Era bem menos do que metade, assim. Na verdade, era muito menos que metade, né? Eram 8 dias em um mês, né? Então, bem menos. Mas tem uma coisa muito estruturante sobre a forma que meu pai lidou com a separação, e a minha mãe também, assim, mas esse episódio aqui é sobre o pai, né? Que foi em nenhuma decisão do meu pai sobre a nossa educação foi enviesada por uma suposta vitimização das crianças pós-separação. Então, quando a gente fala no pai, quanto mais esse pai olhar para esse filho como uma vítima do divórcio, como uma vítima desse trauma, né? Porque aparentemente é um trauma, né? Foi categorizado como trauma. Não importa o quanto traumático tivesse sendo o casamento daquele casal. Não importa, inclusive, se a separação foi muito mais uma salvação do que um novo trauma. Porque muitas vezes o que a criança estava vivendo dentro de um lar disfuncional é muito pior do que a separação. Mas não se fala sobre isso. Se fala só sobre coitadinha dessa criança, vamos deixar porque os pais se separaram. Então ele vai carregar esse rótulo para sempre, né? De vítima. Mas o meu pai não. Ele manteve tudo que ele tinha como premissa. A minha mãe também, tá? Mas é que isso aí é mais dado.
né? Mais normal, assim. Mas ele não virou um pai permissivo. Ele não virou um pai que abdicou de tudo por essa, assim, suposta felicidade dos filhos, né? Ele não se transformou uma pessoa que tinha que deixar a gente sempre feliz, realizada, contente e em paz com a vida. Ele não se tornou um recreador de criança, ele não virou uma pessoa que precisou compensar nada, né? Então, e isso faz muita diferença na forma que a vida é estruturada para um adulto funcional existir, né? Se logo cedo eu entendo que, movido pela culpa, o meu pai ou a minha mãe têm comportamentos diferentes, eu vou me tornar uma pessoa manipuladora. Bom ponto. Então, se eu olho para o meu pai e para minha mãe, e não importa o que aconteça, eles têm estrutura, valores, centro, norte, bússola. E não importa quanto tempo eu fiquei viajando a trabalho. Se eu chegar de manhã e meia hora depois a Flora fizer uma coisa que vai contra os valores que eu tenho, eu vou corrigir ela. A minha saudade, o tempo que eu fiquei longe de casa, e eu falo pra ela bem assim, a minha saudade de ti não vai mudar o fato de que eu sou tua mãe e eu vou te educar. Eu não vou me tornar uma pessoa permissiva porque eu fiquei viajando. Então, acho que o começo do olhar para cadê esse pai, né? Uhum. É essa pergunta. O quanto essa paternidade, ela foi ou não atrapalhada. E foi moldada, né? Porque do mesmo jeito que a gente falou, inclusive no episódio anterior, de ter uma estrutura já da sociedade, etc e tal, o pai também passa por um pouco disso. E aí, muitas vezes, a gente tem relações... E aqui eu realmente não tenho muito o que trazer, porque o Bruno, todas as vezes que se percebeu, ele se posicionou. Mas existem pais, e assim, por áudios e por mensagens que a gente vê das madrastas, que parece até que tá a passeio, né? Assim, e a gente vê isso, inclusive, quando são casados também, né? Então, tem esse homem que tem essa paternidade um pouco... Ele não se posiciona. E aí, quando isso vai para uma separação, respinga muito nessa madrasta que tem que ficar querendo lidar com tudo isso que o pai, aparentemente... Né? Eu tive uma outra relação que foi aquela que me apresentou a você, que inclusive agora estou recebendo áudios da mãe das crianças. Ela quer vir, gente, aqui conversar com vocês. A ex-mãe, né? É a ex-mãe. Os meus ex-enteados, a ex-mãe dos meus ex... Não sei, eu perguntei pra Mari, como é que a gente fala isso, gente? É tua amiga, né? Agora a gente tá virando amiga. E ela falou muito disso, né? Mas, enfim, nessa conversa, esse pai, quando eu estava com ele falava muito assim, tava ali as crianças, e não vai cuidar, né? Não vai ver? Fica tranquila, sempre tem alguém que aparece pra cuidar. Gente, sumir. Oi! Matava. E eu ficava, mas a gente ficava muito brava. Ficava muito brava. E quem ia cuidar? Quem que aparecia pra cuidar? Tu, né? Eu. A primeira mulher. A primeira mulher que estiver passando, ela vai cuidar. Não assim, mas assim, tranquilão. As crianças na piscina, vai começar a chover. Quem que vai tirar as crianças? Tem que pegar a toalha, tem um monte de coisa pra fazer quando vai começar a chover, né? Não é só, sai da piscina. Fica tranquilo, alguém cuida. Cara, então assim, não é o Bruno esse cara. O Bruno não é essa pessoa. Mas a gente vê muito desse pai, né? E também tem uma passada de pano para esse pai aí na sociedade. Que, tipo, tá tudo bem, né? Sim, ele já não abandonou, ele já é um herói, né? Ele já tá pegando a cada 15 dias, pô, ele dá pensão, né? Uau! Então, tem aí um lugar que é pior ainda pra gente falar com essa madrasta, né? Que é um pouco de esse relacionamento, né? Que tá aí num lugar, essa paternidade. E é uma pergunta, Mari, que às vezes eu vejo e eu fico me fazendo, assim. Que não é pra mim, né? Talvez pra você. Você não fica naquele lugar de
eu quero ter filho com esse homem, isso aqui é legal, isso aqui faz parte dos meus valores, eu vou manter essa relação com um cara que... Mas tu sabe que o grupo de áudios nasceu por isso, né? Porque me fizeram uma pergunta na caixinha e eu não queria nem fazer a resposta. Eu queria contar uma história pessoal minha, eu não queria que ela fosse pro Instagram, nem virasse um podcast, né? E aí, imagina, a gente enlouqueceu, né? E aí eu fiz o primeiro grupo de áudios e hoje são 8. Agora eu vou abrir o 9. Agora. Mas... Quer dizer, agora não sei, quando você estiver ouvindo esse podcast, talvez não. Porque às vezes eu recebo gente assim, ai, eu quero fazer parte do grupo das ciumentas. Porque é um negócio que eu fiz há 5 anos atrás. Gente, você não viu a data desse podcast, né? Foi muitos anos atrás. Já vai ter aberto no... Mas em janeiro, quando teve essa pergunta, era isso, né? Era uma mulher que estava casada com um cara que tem um filho de 8 anos e não pega, não cuida, não vê. Não paga, não faz nada. Meu Deus. Ele abandonou esse filho. E aí ela me perguntou se eu achava que ia mudar com ela. E tem uma coisa, assim, que eu acho que é uma das síndromes. Eu até tava falando com uma amiga ontem. Que é essa síndrome romântica de consertar homem. Então, assim... ONG de macho. Né? ONG de macho. ONG de macho. Muito bom. Mas é assim, o nosso amor vai fazer ele mudar. O nosso encontro agora vai ser diferente. Com ela... É que assim, o problema era aquela mãe lá. Não era... Sabe como é difícil se relacionar com aquela mulher, né? Então ele abandonou. Então ele é negligente por causa de outra pessoa, ele tem abandono parental por causa de outra pessoa, ele é permissivo por causa de outra pessoa. Ou ele não faz nada porque só ela gosta de fazer porque tem que ser do jeito dela. E ele também nunca questionou isso, né? Porque é muito confortável não ter que fazer as coisas, muito. Né? Então... Não, e esse homem, muitas vezes, ele tá num ambiente mesmo que ele prefere... Aquilo que você falou no outro episódio do posicionamento, né? Quem que ele é. Ele geralmente é um cara que tá, tipo... Deixa acontecer, tá tudo certo aí. Vocês vão fazendo. Vai indo. Vai acontecendo. Vai indo. Mas eu acho que é assim... A sua pergunta é... Eu vou ter filho com esse cara? Eu acho que você não deveria nem estar casada com esse cara. Porque... Um homem que tem um filho... E tem presença paterna, isso me fala sobre o caráter dessa pessoa. Não é nem sobre se ele é legal ou não. Isso é uma questão de caráter. Você é apresentado um compromisso na sua vida e você cumpre e honra esse compromisso, isso é uma questão de caráter. Né? Integridade. Integridade. Isso aí, né? Então isso não tem a ver se ela é chata, se ela é legal. Né? Não tá em discussão, né? Não é... Eu lembro que teve uma época... que eu trabalhava antes de abrir a minha primeira empresa de eventos. E eu trabalhava numa empresa que a chefe era tipo a Miranda, assim, do Diabo Veste Prada, né? Maravilhosa. E aí a gente tava um dia conversando sobre contratar alguém e não sei o quê. E aí alguém falou assim, mas a fulana, por exemplo, ela nunca chega atrasada. E aí essa Miranda falou assim, então, mas vocês estão confundindo o básico com competências de trabalho. Então, não chegar atrasada no trabalho é uma premissa, não é uma competência. Competência, tipo, programar em... Na época era HTML, tá, gente? Mas, usar o Corel. Isso é uma competência. Chegar no horário é uma premissa. Então, a gente está se confundindo aqui com premissas e bônus, alegrias. Então você vai falar assim, nossa... E aí tem uma terceira confusão que é assim, o exercício da paternidade não é uma declaração de amor. Você não tem filho ainda, mas você já anota aí no seu caderninho, quando você tiver, você vai lembrar. Quando o teu marido faz a mamadeira do filho e tu tá deitada descansando, isso não é uma prova de amor. Isso é o exercício da paternidade.
Então tem aquela frase assim, eu vou ficar com a Isabelinha, não sei de onde me veio esse nome, mas eu vou ficar com a Isabelinha. Nossa, eu não sabia. Exatamente. Então não dá pra ser, porque daí vai confundir o povo. Então a Joaninha. A Joaninha é nossa filha. Então você quer sair com as suas amigas, eu vou ficar com a Joaninha pra você sair com as suas amigas. Não, eu vou ficar com a Joaninha porque eu sou mãe dela. É por isso que eu fico com a minha filha. Sim. Não é porque é pra você sair, né? E no relacionamento hétero é mais forte isso, assim. Então eu vou ficar com as crianças pra mamãe trabalhar. Não, eu vou ficar com as crianças porque eu sou papai. Então a gente tem que abrir o jogo aqui e falar assim, o que são premissas de uma paternidade saudável, funcional e presente? Depois, o que são coisas legais, mas que são legais, a gente não precisa ficar, tipo... uau! Dando troféu por elas. Não precisa troféu, sabe? Tipo, eu comprei um quebra-cabeça de 500 peças pra gente montar, eu e os meus filhos. Isso é só uma coisa legal. Ninguém vai fazer outdoor, né? Não precisa. E o último é essa confusão mental, relacional e de gênero, muito de papel de gênero. Porque quando você vai no supermercado, isso não é uma prova de amor pro seu marido. Então, por que o oposto seria? Porque só seria se a ideia era de que a tarefa era sua e ele tá te fazendo um favor de ir. Então, se tem uma tarefa doméstica e ela é automaticamente da mulher, quando o homem faz, ele tá fazendo um favor pra ela. Então a gente começa a confundir as coisas. Sim. E aí a gente se atrapalha. E muitos homens, graças à minha competência de escolha, não me encaixo nesse lugar. Quase caí nesse lugar. Quase casei com uma pessoa Quem nunca? que não estava nem um pouco disposta a esse olhar para a família, assim. Então eu não tenho nem como eu nem sei como é um pai não estar presente, assim. Eu não tenho essa experiência. Eu tenho a experiência oposta, que é assim, para de ser pai. Por favor, para de ser pai. Ele tem 17 anos, deixa ele se virar. Tipo, sabe? Então, mas eu quando eu vejo as mulheres tendo que... Por isso que eu tô revoltada na internet. Não é pela minha experiência pessoal. Eu não tenho nenhum problema na minha experiência pessoal. Mas eu tô revoltada pela quantidade de mulheres que tá aqui... ainda tá caindo nessa, né? Tentando salvar, consertar, corrigir o básico. Que é um homem... Não, e gata, se você é madrasta, você tá ouvindo a gente aqui, possivelmente você é madrasta, se você tá nessa situação sendo madrasta, já é um baita sinal. Porque ele já teve um filho com uma outra pessoa e já tá fazendo merda, né? Aí você vai tentar de novo? Jura? Então, não é um podcast de relacionamento, mas é uma premissa aqui falar da ausência do pai ou do silêncio dele. Esse lugar também de tá tudo bem. Porque muitas perguntas que chegam na caixinha, que eu vejo você respondendo, e que é essa coisa do... mas meu marido não faz isso. Mas ele não fala isso. Mas ele não... Sabe? Um lugar que a gente... Tá, mas então, vamos falar com essa mulher? Vamos falar com essa mulher que tá aí. Eu acho que esse é um exercício... Ela tá aí. Uma vez eu ouvi da minha sogra, assim... enquanto tu estiver fazendo, ele não vai fazer. Qualquer coisa. Então, era mais relacionado a coisas domésticas, assim. E é verdade, né? Mas então, assim... Mas é por isso que eu digo, deixa a louça na pia e vai treinar. Mas, Mari, eu vou trazer um ponto aqui que é... Às vezes, mesmo com a louça na pia, tá? Tem pessoas que não... a louça ficou na pia, agora eu percebi que tem louça para lavar, né? Eu acho que falta uma questão aqui da gente escolher se comunicar com as conversas difíceis. As conversas difíceis, às vezes, é preciso fazê-las. E aí, volta no exercício do episódio anterior, né? Para
experimentar essa conversa difícil, mas a conversa difícil, e aqui vamos falar, né, das coisas dos enteados. Como que a gente chega para um pai que não se posiciona com seus filhos, que não educa os seus filhos, que deixa a mãe biológica fazer o que quer, entrar basicamente na sua casa e bagunçar aquele, né, o sistema, e não se posiciona e, é porque são meus filhos. Como que a gente começa a conversa? Sem o emocional abalado, né? Ou começando a trazer. Claro que aqui a gente já está partindo de um pressuposto que a gente não concorda Com alguma coisa. com essa relação, né? Porque assim, para mim os Mas valores... tu tá falando, então, tu quer olhar mais... Eu quero essa mulher que vê o silêncio do pai, sabe que é um problema e quer trazer isso para a roda, trazer isso para a conversa. Porque a gente já sabe que não é legal. E que ele precisa. Tem coisa que é o pai que vai ter que tomar a rédea, é o pai que vai ter que tomar a posição. Então, mas, amiga, eu tô muito na vibe, assim, desculpa. Se existe a carta, o filho é meu, eu que sei. Também existe a carta, o filho não é meu. E eu não vou entrar nisso. Mas você acha que essa relação é possível de permanecer? A minha vida melhorou muito depois que eu dei alguns passos para trás em relação a querer consertar coisas. Então, assim, eu acho. Eu não me arrependo de nada, tá? Eu não me arrependo de nada. Mas se eu tivesse alguém que tivesse me falado o que eu falo hoje para essas mulheres, eu teria feito menos e eu teria feito escolhas melhores em relação à minha carreira, eu teria investido mais em outras coisas, eu teria me preocupado menos, eu teria me sentido menos sozinha, eu teria gasto menos dinheiro, eu não sei, sabe? Eu hoje tô eu tô num momento de vida que eu mudei em relação a isso tudo que eu pensava, assim. Eu não acho que a madrasta tem que ter antenas ligadas, olhar o que tá acontecendo e ficar reportando esse feedback do que tá errado e do que tem que mudar e do que tem que melhorar e do que ele tem que se posicionar. Eu acho que esse papel é muito ruim, entendeu? É muito ruim. Então, assim, quando eu conheci os meus enteados, vou dar um exemplo. Uhum. Quando eu conheci os meus enteados, a sexta-feira era a noite do miojo. E eu tenho questões. Hoje em dia eu tô muito mais ok com alimentação e tal, mas eu era uma pessoa que tinha muitas restrições a industrializados e ultraprocessados. Muitas. Assim, os meus filhos não comem muita coisa, mas também já comem muita coisa que eu acabei liberando. Mudei um pouco também a minha intransigência. Mas a minha filha esses dias chegou em casa e falou: mãe, o que é miojo? Imagina, com 8 anos. Mas então tinha a coisa do miojo. E assim, quando eu entrei nessa família e eu vi isso, eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo, eu achei horrível. Assim, você não pode. Se você tem consciência alimentar, uma coisa você não tem. Se você não sabe que miojo é um produto ultraprocessado, cheio de sódio, que faz mal, uma coisa que tem muita gente no Brasil, no mundo, que não sabe, que não tem essa informação, que acha que é bonitinho, prático, legal e tem a cara da Mônica. Tá mudando muito esse acesso à informação, mas até, sei lá, há 12 anos atrás, acho que a quantidade de pessoas que realmente sabia isso era diferente. Mas voltando. Eu olho aquilo e eu acho um absurdo. Eu acho errado, eu acho um absurdo, acho ruim. Não é isso, não é por aí. E aí eu olho para aquilo e falo assim, tá, o que eu vou fazer? O que eu tenho? Bom, eu carrego valores que estão relacionados à comida. Meus pais me ensinaram, meu pai e minha mãe me ensinaram a comprar comida, escolher comida, cozinhar, servir, vivenciar a mesa, ficar um tempão na mesa, conversar. Meus pais me deram isso. Eu posso passar isso para os meus enteados. Eu quero ou não quero? Porque eu posso não querer. Assim como eu posso não querer passar uma coisa para os meus próprios filhos.
Não é porque é enteado, é porque é alguém que tu tá convivendo ali e tu tem o potencial de educar. Então eu posso olhar para os meus enteados e falar assim: a comida é uma coisa muito importante para mim, eu quero passar isso para eles. E eu decidi que eu queria. E eu não falei nada pro pai. Nada. Eu comecei plantando uma hortinha vertical na varanda com meu enteado. Eu não falei sobre miojo. Eu não falei, miojo faz mal, miojo tá errado, olha o que tá dando pras crianças. Eu não falei nada disso. Eu comprei uma horta vertical. Plantei com o meu enteado. Ele tinha 6 anos na época. E aí eu falei, essa horta é porque a gente vai fazer um molho especial para um prato que a gente vai fazer juntos na semana que vem, que é miojo natureba. Ele, como assim? Eu falei, a gente vai fazer nossa própria miojo, porque é muito mais legal. Então a gente vai colher ali, a gente vai fazer o molho, a gente vai botar azeite de oliva e eu comprei aquele macarrão que é cabelo de anjo, que é o mesmo tempo, porque se tu me defender o miojo pelo tempo de cozimento, o capellini é o mesmo tempo, cabelinho de anjo. E mesmo que seja uma massa com ovos, qualquer, é muito mais saudável do que o miojo, né? E aí a gente começou a fazer o miojo natureba. E assim eu fui introduzindo eles na cozinha. E eu ensinei os dois a cozinharem. Eles sabem cozinhar porque eu ensinei. Eles sabem fazer comida. Eles viajam com amigos, eles estão num grupo. Eles são os que fazem a comida, porque eles sabem porque eu ensinei. Então, eu tô dizendo tudo isso porque eu não acho que é nosso papel chegar depois com todo o manual de como a vida deveria ser, deve ser um puta saco pra esse pai também. Casar com uma mulher que é massa, legal, divertida, vem pra somar, tá feliz, apaixonada, e daí ela começa assim, isso aqui tu tá fazendo errado. Isso aqui tu tá fazendo errado. Aí na hora de dormir não é assim. Aí tu não deveria fazer isso. Aí assim, porra. Então assim, eu tenho muita dificuldade de olhar pra esse nosso lugar e de novo, porque se a gente faz isso em relação, se a gente tá sempre ali cutucando, é o nosso casamento que vai ficar uma cagada. Sim. Você me fez até pensar agora que esse pai, muitas vezes, ele usa essa coisa, tipo, não, são meus filhos, eu que decido, porque ele tá de saco cheio também, né? Tipo, Puta saco você é criar chata. criança. E você é chata. Você é chata, me deixa em paz. Criar filho é um negócio desesperador. É muito treta. Não se fala sobre isso direito ainda. Tem muito mais gente falando sobre parentalidade. Mas ainda é muito pouco. Ainda tem textão. Meus filhos são tudo pra mim. Porra, não pode ser possível. Não é possível. Que tem uma pessoa que olha e fala assim, os meus filhos são tudo pra mim. Não, amor, você tá muito louca. Porque se eles forem tudo pra vocês, que merda. É. Eu não gosto de usar isso nem como figura de linguagem, sabia? Sim. Que é pra não dar o peso pra coisa. Então, assim, é difícil criar esses seres humanos. E o cara tá ali, dando miojo. Aí você vai lá e vai dizer assim, tá vendo? Eles só comem porcaria. Então, quando eu decido a coisa da alimentação, foi uma decisão consciente que eu tomei. E eu decidi fazer isso por eles. E eu fiz, ponto. Porque eu quero que eles façam um programa no GNT e digam, a minha madrasta me ensinou a cozinhar. Não quero. Quero que eles me agradeçam? Não quero. Quero reconhecimento? Não quero. Não precisam nem lembrar. Ninguém precisa saber. Eu fiz porque eu acreditava. Porque é um dos meus valores que eu queria que nessa influência que eu inevitavelmente ia ter na vida deles, ficasse com eles. Mas aqui a gente tá falando de um caso que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Esse é o quadro. Entra na comigo roda. também, mas no nosso Aconteceu caso com você? era McDonald's. Tinha todo domingo era dia de McDonald's. Domingo com o pai, né? E aí eu fui introduzindo outras coisas, porque eu também tenho uma coisa, não tanto quanto você, mas miojo, McDonald's e tal. Mas na Pets pode. Eu adicionei isso à lista tarefa. O que tá acontecendo? Agora apareceu na lista de tarefas dela, ir no McDonald's. Tá no modo avião. O que tá acontecendo? Sei lá, acho que os meus aparelhos estão revoltados comigo, gente. Muito bom.
Mas dá pra ir no Pat's? Sabe qual é o Pat's? Gente, o melhor hambúrguer que tem, eu acho. Ah, sim, sim. Nossa. Calma, deixa eu voltar. Não pode ir no McDonald's, mas pode ir no Pat's. Não, a questão é até o tal do McDonald's. Mas o que eu queria trazer, além disso, da alimentação? Porque a alimentação ainda está dentro da nossa casa. Ainda é uma coisa que você, madrasta, ainda tem um pouco mais de conseguir fazer alguns jogos, algumas coisas que você não precisa chegar para o pai e falar: seguinte, estou eliminando a noite do miojo, né? Ou o domingo do McDonald's. Mas, e quando o assunto é a mãe biológica? O quanto ela interfere na vida dessa família? Você acha que existe esse silêncio desse pai? Que, ela é assim mesmo. Me dá um exemplo. Aqui é foda pra mim, né? Porque eu não tive isso. Eu vou tentar, tá? Pra mim é difícil. Dá um exemplo de alguém. Não Tá. precisa ser teu. Dá um exemplo de alguém. Não, de exemplo que acontece. Combinamos uma coisa, um horário para pegar as crianças ou para levar as crianças. Aí, em cima da hora, não dá mais. Não vai ser hoje, vai ser amanhã. Mudou. Se ia pegar hoje, não vai pegar mais. Era um acordo esse, mudou. Ou coisas... Eu resolvi esse negócio na minha cabeça faz um tempão, tá? Eu botei na minha cabeça que eu tinha filho sempre. Como assim? Porque esse negócio de assim, vai hoje, não vai hoje, vai amanhã, vai que horas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Há muito tempo atrás, eu decidi isso na minha cabeça, que foi assim. Eu tenho filho sempre. Eu tenho filho em casa sempre. Tenho filho no sistema sempre. Eu não era mãe ainda, mas eu botei na minha cabeça. Sempre vai ter criança. Sempre vai ter criança. Às vezes eles não estão. Eu mudei o chip. Porque senão ia ser sempre um estresse. Ia ser sempre um problema. E aí, eu também olhei pra mim como enteada. Porque uma vez eu fiquei doente e o meu pai desistiu de me levar pra viajar porque eu tava doente. E eu fiquei muito mal. E a minha mãe disse, claro, ela pode ficar. Imagina se a minha mãe tivesse dito, não, ela não vai ficar. Porque eu não posso. E eu ia ficar com quem? Então era uma briga de quem não queria ficar comigo, porque eu tinha tido apendicite. Mas a gente tá falando de um caso de doença, né? Tô falando de um caso Então, mais simples. Mas aí, pra eu resolver esse problema... Como eu vi que eu não tinha controle sobre isso, pra mim, o que funcionou foi... Pode ser que sempre eles estejam. E assim, eu não vou ter controle sobre isso. Mas você não tá colocando também aqui um caso como... Aqui a gente tem uma madrasta resolvendo tudo consigo mesmo. E um pai que pode estar... Não é o seu caso, mas um pai que continua em silêncio e não faz acordos direito, ou não se posiciona. E a madrasta se resolvendo com essa história. É assim mesmo, então eu vou... Você acha que isso funciona? Não é que é assim mesmo. A minha solução não foi é assim mesmo. E a gente não vai conseguir mudar. A minha solução mental foi... Eu, como enteada, tinha trânsito e acesso livre às casas do meu pai e da minha mãe. Praticamente sempre. Eu não tinha que dizer... Principalmente depois de ficar um pouco mais velha, que a gente andava sozinha, de ônibus e tal. Eu não tinha que ser aceita para chegar de uma casa para outra. Não, e eu nem acho que tem que ser, mas não é esse o caso. O caso é acordos combinados entre os genitores, que são desacordados em cima da hora, ou que são... Vamos ouvir um áudio. Não, aí o pai tem que dizer, não foi esse o combinado. Vamos voltar pro combinado, não é? Vamos ouvir um áudio de... Gente, a pessoa que faz um combinado e não cumpre o combinado, tem, assim, ou passa adiante, porque ninguém falou nada, isso pode acontecer no trabalho, pode acontecer em casa, pode acontecer aqui. A gente pode chegar aqui e tinha um horário combinado e a pessoa fala, não, agora mudou. A gente que tem que se manifestar e falar, bom, então eu não vou mais gravar nesse estúdio, porque toda vez que eu chego aqui, vocês desmarcam. Esse pai ele tem que sair do silêncio, mas não é só porque é com a mãe, é por qualquer situação. É que eu não quero que pareça que a gente tá dizendo que os combinados têm que ser cumpridos porque é com a mãe. Tem que ser cumpridos, ponto. Sim. Concorda? É porque, né, muitos casos existem de tipo,
Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, eu não quero me incomodar, são meus filhos, eu quero receber eles sempre, eu me sinto abandonando se eu falo não, isso aqui a gente pode fazer outra hora. E assim vai indo. É isso que eles falam. Essas. Vai, põe um áudio aí. Mas Deixa eu botar um áudio. essas justificativas são sempre as mesmas. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Olá, tudo bem? Então, menina, eu entrei nesse universo de madrasta, mas eu nunca fui convidada para ser madrasta. Nunca tive a oportunidade de ser. Minha enteada hoje tem 21 anos. Eu moro junto com o pai dela, né? Há 1 ano e meio. Durante o namoro, tive um relacionamento muito distante com ela, um relacionamento de final de semana, que eu ia na casa dele, e ela estava, porque é guarda compartilhada. Então ela ficava lá um final de semana sim, outro não, e durante a semana. Então era um relacionamento muito superficial, às vezes quando a gente saía, ficava uma situação um pouco incômoda, assim, um pouco sem graça, porque eu percebi que ele nunca soube lidar, assim, com nós duas, então eu ficava um pouco incomodada também, porque era tudo sempre do jeito dela, e ele ficava muito querendo, com medo de magoá-la. Eu sempre senti isso, que o nosso relacionamento, ele ficava pisando em ovos na frente dela com medo de magoá-la. Quando a gente ficou noivo, ele que me pediu noivado, eu nem esperava, e ele falou com ela assim, filha, você sabe, né, porque ela faz questão e tudo. E aí a gente foi morar junto, ela, alguns dias foi lá em casa, a gente tentou fazer a rotina que eles tinham, não conseguimos. Eu comecei a organizar algumas questões de coisas da casa, de regra da casa, não deixar coisa espalhada, não pegar isso aqui na geladeira e tal. Ela não gostou, não se adaptou e sumiu. Hoje em dia ela vai lá em casa muito pouco. E eu fico com uma baita culpa de ter afastado pai e filha, sabe? Eu tenho as minhas razões, ela tem a dela. Mas é isso, esse foco me consome nesse sentido. Essa culpa que eu falo, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? 2 minutos. 2 minutos. É porque tu pediu pra ser de 2 minutos. 2 minutos. É que elas mandaram alguns áudios muito longos. Eu falei, querida, dá pra ser 2 minutos? Então, mas aí de novo, ó, a culpa não é dela, a culpa é da Cinderela. É a madrasta da Cinderela que chega e desacomoda a filha e tudo fica cagado e uma bosta. Mas o pai que tava em silêncio, que inclusive Mentiu, conta uma né? narrativa de que é por causa da madrasta. Então, mas é que daí esse cara não tem caráter. Devagar. Moça tá ouvindo, gente. Moça, desculpa, corta, Isa, corta. Moça, Tem uma questão aqui que a gente pode pensar, Mari. Porque pra mim também esse casal não conversa muito sobre esse assunto. não conversa nada, né? Eles são embrenhados em silêncio, né? Eles estão lá juntos, tá gostoso, mas esse assunto... É tipo o casal que tá 15 anos juntos e não fala sobre dinheiro, né? Exato. Então, eu acho que é um pouco disso. E acho que tem um exercício aqui também da gente fazer sobre valores principais de vida. Será que todo mundo já fez esse exercício? Não fez. Não fez, não sabe quais são os seus valores, não sabe. Mas eu só não quero que fique parecendo aqui que eu tô defendendo essa coisa que misturou um monte de coisa aqui. Eu não tô defendendo a gente não se posicionar diante de cumprir os combinados. Ou não mostrar o desconforto diante de um combinado que foi descumprido. Então, assim, a gente marcou de gravar hoje, você foi me buscar em casa. Se eu não apareço, se eu sumo, ou se eu chego pra você 10 pras 2 e falo que eu só vou conseguir gravar das 4h30 às 5, eu vou causar um grande problema. E eu preciso ter noção que eu tô causando esse problema, e você precisa me sinalizar o quanto isso o quanto isso prejudicou o sistema. Muitos pais não fazem isso. Em relação, não é só ao horário de buscar e levar, em relação a várias coisas em relação às mães. Mas a questão principal aqui é que a base não foi construída. Porque se esse casal não tá junto, é porque eles não se dão bem, eles não deram certo, não funcionou. Então eles continuam não funcionando. Só que agora separados. Ou você acha que você não conseguiu ficar casado com uma pessoa, mas quando você se separar dela, vocês vão ser os melhores amigos do mundo e vai dar tudo certo na comunicação de vocês. Não, vocês não conseguiram fazer um casamento funcionar.
Como é que vocês vão conseguir fazer um divórcio funcionar? Só que muitas vezes a madrasta, ela tem um hiperfoco disso. E o que eu tô tentando dizer é como é que a gente se alivia, a gente mesma, das coisas que estão fora do nosso controle. Porque estão fora do nosso controle. Por mais conversada, terapeutizada, marido parceiro e tal, tem coisa que tá fora do nosso controle. E não vive atravessada por essa culpa que ela fala. E não vive atravessada por um sofrimento de uma coisa que não é responsabilidade nossa. Se essa menina de 21 anos não consegue viver numa casa que tem regra, a culpa não é da madrasta. Mas ela tá lá consumida pela culpa. E aí, esse fractal, esse pedacinho, ele encaixa perfeitamente no inconsciente coletivo do estereótipo da madrasta da Cinderela. Sim. E tem uma legião de gente em volta nesse olhar que é, viu? Eu sabia que a madrasta era má. Foi só casar com o pai que ela mostrou quem ela é. É isso que ela tá vivendo. Eu não tenho palavras pra continuar esse assunto. Eu também não. Senhoras e senhores, desculpa se a gente aqui acabou com o emocional de vocês hoje. Tô até... É forte. É forte. É forte, É forte. Porque quando a gente escuta essa história desse lado, né, que nunca houve uma tentativa de conexão, nunca tô... E agora eu casei, moro aqui, tem algumas regras. Aí eu sou bruxa. Sou mal. Porque foi... Então, mas é isso, assim, foi da permissividade De um medo de um pai. É. De que, né? Porque um pai que faz esse movimento de, você sabe, né? Ela quis muito. Ele não tem nem coragem de assumir pra filha que ele tá apaixonado por essa mulher, que ele quer estar com essa mulher, que ele... Muito complexo. Esse áudio é muito complexo. Mas eu acho que a gente tem... Só pra não ficar, assim, com uma sensação de fim de mundo... Apesar eu acho que a gente de ser... Faz um exercício aí, se ela manda fazer exercício. Ó, o exercício você tá com... Você tem... Faz assim, ó. Escreve tudo que te irrita nessa convivência. Lista tudo que te irrita. Provavelmente tem um padrão ali. Esse padrão, ele é um problema de quê? Ele é um problema da permissividade paterna? Ele é um desalinhamento até de... por exemplo, esses dias eu até contei no áudio, o Vicente tem 17 anos, ele tá morando lá em casa. Daí ele falou assim, posso levar um amigo pra almoçar? Que a gente vai fazer um trabalho? A gente falou, pode? Daí ele, tá, então eu vou avisar a Lu, que é a babá das crianças. Aí o Rodrigo falou, tá, avisa a Lu. Daí eu falei, não avisa a Lu. Não avisa a Lu. Sempre tem comida. Vai com teu amigo. Vai ser ótimo. Eu vou adorar que teu amigo vá. Esquenta a comida. Come. Lava a louça. E faz o trabalho. A babá das crianças pequenas não tem nada a ver com isso. Quando eu escrevi isso, o Rodrigo falou, nossa, é mesmo, não tinha pensado. Porque na cabeça dele, do jeito que ele foi criado, com a mãe que ele tem, com a vida que ele teve, talvez fosse, vou levar um amigo, tudo bem. A mãe serviu um banquete. E tudo bem. Foi aquele jeito de ser que existia pra ele. Porque eu sei um dos valores mais importantes pra mim na criação de filhos é a autonomia. Então, eu sempre vou botar o óculos, sempre vou olhar a situação com o óculos da autonomia. Eu estou criando adultos funcionais. Um adulto funcional não avisa a babá das crianças que ele vai almoçar. Um adulto funcional, ele prepara a comida, come, lava a louça e vai fazer o trabalho. Porque ele tem 17 anos. Então, o problema que você está tendo, ele é de que ordem? De que natureza? Tem um desalinhamento de estilo parental? Um é muito autoritário, um é muito permissivo? Tem um desalinhamento de valores? Tem valores que não estão batendo? Tem uma permissividade com a mãe? Por medo? Tem uma permissividade... Esse pai que ela relata, ele tem medo. Ele teve tanto medo de desagradar a filha que ele perdeu a filha. Porque ele não foi de verdade. Ele não conseguiu se colocar. Então, em que caixinha tá isso tudo que te irrita?
caberia em qual caixinha? E aí, a partir daí que a gente consegue conversar e endereçar as coisas. É porque aí eu acho que é um ponto que eu levanto a bandeira da parceria desse casal, né? Será que não existe um lugar que, como você fez, por exemplo, nesse exemplo, o Rodrigo enxergar uma coisa que às vezes ele não tá enxergando, que ela também não poderia ter feito ele enxergar a partir de uma conversa? E não com a enteada, mas de marido e mulher. Uma conversa de Marido e esposa. marido e esposa. Obrigada. Sim, eles provavelmente não conseguiram ter as conversas duras. Que é um pouco do que a gente fala de o pai, às vezes, estar nesse lugar de silêncio, porque essas conversas duras não aconteceram. E quanto mais tempo passa sem elas acontecerem, pior é. Tanto que aconteceu o que aconteceu. Mas eu também não acho ruim uma pessoa de 21 anos e cuidar da própria vida. A Isa riu. Deu certo! Senhoras e senhoras! Você entrou na roda. Você hoje chorou um pouco. Você sai da roda. Eu espero que Sorrindo. com algum insight. A gente só espera que essa madrasta tire um pouco dessa culpa, né? Que eu acho que esse é o exercício pra gente aqui também. Gata, madrasta, me manda um WhatsApp. Eu vou te mandar uma mensagem de amor e vou dizer: a culpa não é sua. Esse boleto não é seu, amiga. Devolve. Devolve. Então, exercício do dia da Mari agora. Lista o que te irrita e vê qual é o padrão entre isso tudo e pra onde a gente vai endereçar, como a gente vai endereçar o que tá te perturbando aí, te ativando na rotina. Obrigada. Um beijo pra vocês. Até quarta que vem, senhoras! Senhoras e senhoras. 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 Senhoras.